Boa noite! Estamos aqui de novo na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, em parceria com os Jungianos de Brasília. E na noite de hoje nós vamos discutir a ansiedade na pós-modernidade, tá? Que é um tema que eu trabalho com ele, nada são só 25 aninhos, né? Lidando com essa temática da ansiedade praticamente todos os dias, né? Quero agradecer também hoje, né, a turma da Universo Salgado de Oliveira, o professor Rogério Lourenço, né, pela participação, né, e por estar, né, a turma dele está interessada no que nós estamos fazendo sobre a questão da psicologia analítica, né, a psicologia junguiana, tá? E a gente vai discutir um tema da saúde mental sobre o foco, né, exatamente dessa abordagem. E eu falo que o problema da ansiedade é um problema endêmico da nossa civilização, da pós-modernidade, né, pós-era industrial, né, principalmente, né, não é um tema que ele é muito tranquilo a gente lidar, porque a gente pode falar com tranquilidade que pelo menos 70% da população mundial sofre com a tal da dona ansiedade. Se a gente pegar claramente, eu vou mostrar por que a gente fala que o número é tão alto, né? Se a gente pegar os problemas de sono, a hipersonia, insônia, né, os distúrbios de sono, problemas alimentares, né, distúrbios alimentares, obesidade, né, gastrite, úlcera, as cardiopatias, principalmente pressão alta, problemas respiratórios, asma, bronquite, as alergias, está tudo correlacionado com a dona ansiedade. Você ganhou peso, está com um quilinho a mais, ansiedade, né? Problemas com relação à sexualidade, impotência sexual, anorgasmia, aquela coisa que acontece demais, não vai ser bom, não foi, sabe, ou rapidinho demais, ansiedade, tá? Dores físicas, cefaleia, dor de cabeça, tensão nervosa, dor no ombro, dor no pescoço, dor no... ansiedade, tá? Infelizmente, eu estou citando alguns processos patológicos vinculados à questão da ansiedade. Já deu para sacar que é muita gente no planeta Terra, né? As alergias, quase todas as pessoas que são muito alérgicas, elas entram em crise por fatores estressores. Alergia, né? Da crise, né? A pessoa está estressada, o corpo pipoca, ela não está bem com a vida dela, né? Dá coceira no juízo, coça o cabelo, né? Coça a unha, né? A gente fica brincando com isso, mas a ansiedade é uma praga na nossa civilização. Tá? Eu estou partindo primeiro falando da questão orgânica, né? Como é que ela se manifesta primeiro no corpo físico, depois eu vou falar de aspectos, né, mentais e por último eu vou entrar na própria condição psicoterápica disso tudo, né? Porque a ansiedade, ela passou a ser rotina, principalmente documentada, né, já nos estudos de Freud sobre histeria. A crise nervosa, a crise histérica, aquela coisa a pessoa... Crise de nervos, esse era o nome que o pessoal dava, né? Que antigamente também teve outro nome chamado neurose de angústia. Tá? Tudo isso, né, já vinha sendo retratado no ápice da era industrial, né, em toda a Europa. Né? Não é uma novidade, já tinha isso. Com o advento da pós-modernidade, infelizmente o fenômeno com a decadência da nossa qualidade de vida, ele acentuou. Né? E por quê? É aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha que a gente ficou mais ansioso? O que aconteceu na nossa civilização para que as pessoas começassem a ficar fora do seu eixo? A perder a sua integridade espiritual, tá? A perder essa coisa de centramento, né, da própria identidade. Por que isso começou a ser rotina na vida do ser humano?
Eu, nesses 25 anos como profissional, como psicoterapeuta, como pesquisador, as principais crises começaram a acontecer após eventos traumáticos. Crise nervosa, estourava a patologia. Transtorno bipolar do mesmo jeito. Depressão. Galera, depressão e ansiedade andam de mãozinhas dadas. E é tão interessante a ansiedade que ela tem dois movimentos muito claros. Primeiro, uma hiperagitação motora, que aí você vê visivelmente o paciente ansioso, ele é agitado, ele é elétrico, ele não para, né? Ele é aquela pessoa que não tem sossego, né? Ou ele parte para um outro tipo de ansiedade, que eu falo que é muito comum, a gente acha que não, que é um ansioso travado. Ele é tão tenso, tão tenso, tão tenso, que ele fica paralisado. Que praga, né? Então, eu tive pacientes, vários pacientes ao longo da minha vida profissional, que eram... Você olhava assim para uma pessoa calminha, tranquila, nada. Você sabe aquele espelho d'água que a gente vê naquele rio de longe? Você olha assim de longe, aquele espelho d'água cristalino, né? Coisa mais linda do mundo quando você olha do alto da colina, né? Fala, pô, que paisagem, né? Que coisa mais fantástica, né? Só que quando você chega perto do rio, que você bota o dedo dentro da água, a força da correnteza quase arranca seu dedo fora. Então, tem pessoas que às vezes aparentam ser muito calmas, mas por dentro ela é uma panela de pressão supitando, ela tá e estoura, né? E crise nervosa, gente, a ansiedade, ela gera um processo muito complicado, irritabilidade, insatisfação, nada tá bom, nada tá legal, tudo tá ruim, entendeu? Eu, alguns anos atrás, eu tive um evento interessante que a gente recebeu, né, estava numa turma de amigos, a gente recebeu uma moça, né, que tinha vindo de fora, né, ela estava morando no exterior e veio andar com a minha turma aqui em Goiânia, né? Vamos dar uma voltinha na cidade, vamos dar uma voltinha. Rapaz, que experiência mais fantástica, né? Que é aquela pessoa que está com a legião de demônios dentro dela, ela está possuída. Né? Não no sentido literal, né? Não é problema de igreja não, mas a pessoa está tão intensa, ela está sabe? Tão cheia, tão cheia, tão cheia, né? Que ela não conseguia ficar parada 10 minutos em nenhum lugar. Tanto é que gerou um problema na turma que a gente estava andando, né? Nas horas de folga sou música, a gente estava numa turma grande, com várias pessoas nessa turma. Na hora que ela resolveu mudar de bar, pela terceira vez em questão de 50 minutos, eu falei, ó, aqui tá uma delícia, daqui eu não saio. Se vocês quiserem ir para acompanhar, vão com Deus. Mas eu não vou gastar minha noite inteira trocando de barzinho, porque a lâmpada do balcão é cor de vinho, né? Sabe aquela coisa de né, toda sopa tem um cabelo, né? Tudo na vida sempre tem um problema, e a pessoa nunca está feliz com nada. E isso estraga um convívio, isso estraga uma noite, né? Tanto é que foi tão interessante esse caso, que eu vivi de perto, que uma amiga nossa saiu com ela, falou, não, eu vou com ela, vou acompanhar ela. Legal. Depois de mais 3 locais que elas visitaram, acabaram voltando para onde a gente estava, né? Acabou cedendo, né? Falou, ó, não, nunca tá legal, né? A ansiedade gera esse sentimento de deslocamento afetivo. Você nunca está legal, você nunca está bem, você nunca está satisfeito. E esse é um processo que vários sociólogos, estudiosos das ciências sociais vêm apontando, né? Da questão da Bauman fala na modernidade líquida, né? Da nossa sociedade de consumo, que o mercado gerou essa insatisfação na vida das pessoas. Porque se você for uma pessoa contente e centrada, você não consome. Então o marketing fez muito isso, né? De gerar na sociedade essa agonia de um pseudo bem-estar retroalimentado pelo mercado de consumo. Porque você tem que provar que você é um cara legal na sociedade, que você é bem sucedido, porque você troca de carro todo ano. Qual que é a necessidade de verdade de trocar de carro? Nenhuma. Tá? Você pode ficar com o mesmo carro 10, 12, 15 anos.
Mas aí você falha as concessionárias, você falha as grandes montadoras, você falha o Estado, que depende dos impostos. E você vai gerar falência para o tal do político que sobrevive do dinheirinho que você dá para ele todo mês. Olha que coisa boa. E esse é o problema do nosso sistema. E é um problema econômico. Então, o mercado gerou pessoas totalmente insatisfeitas, e a gente faz muito curso de coach para isso, para querer correr atrás de um sucesso, que ele é um sucesso totalmente utópico. Inclusive, se gerou um modismo terapêutico em cima disso. Complicado até, para você correr atrás de um tal de sucesso, que ninguém consegue definir o que é isso. Que porcaria é essa de tal de sucesso? E aí, eu quero participação de vocês que estão aí, né? Alguém consegue me definir, delimitar o que é esse imponderável da vida cotidiana, né? Esse invisível da vida pós-moderna chamado sucesso? É um conceito totalmente subjetivo que ninguém consegue delimitar ele. Por quê? Por exemplo, se você chegar para o cara que está com uma Lamborghini zero, ele vai falar que ele precisa de um Porsche. Aí do Porsche precisa de uma Porsche nova, mas ele é feliz com a Porsche, mas não tem o iate. Sabe? O mercado foi feito para não ter a própria condição que o Freud delimitou enquanto desejo. Eu falo que se Freud fosse vivo hoje em dia, ele tinha que reestruturar toda a teoria da psicanálise, porque hoje o ser humano não deseja, o mercado de consumo deseja por ele. E a nossa insatisfação e a nossa ansiedade começa aí, quando as contas não fecham. Quando você não consegue ter uma estrutura econômica para sustentar a sua vaidade. Que horror, né? E muita gente hoje aí que comprou bolsa de 30 mil reais está no desespero, que está trancado dentro de casa, porque não tem mais onde desfilar a bolsa, né? E o que eu faço trancado dentro de casa? Com 3 meninos encapetados, quebrando a casa toda, porque a professora está ilhada. Como lidar com esse mundo nosso? Tá? Essa discrepância, Tá? E aí a gente vai passando para o segundo ponto. Eu falei primeiro da questão orgânica, agora eu vou começar a falar da questão afetiva. Aliás, já estou falando dela. Porque a nossa afetividade, ela é totalmente projetiva. Nós temos uma capacidade de consciência de, no espelhamento, projetar as nossas fantasias. A nossa psique é projetiva, Então a gente tem um tal de desejo, uma tal de busca de felicidade, a busca do paraíso perdido, a busca da princesa encantada, do príncipe mágico, da vagina cósmica, que vai te dar prazer total o tempo todo. Só que não. Porque o recolhimento da projeção ele é muito doloroso, porque a princesa peida fedido, o príncipe foi sem cavalo, ele anda a pé, a comida da vovó, a vovó botou sal demais, dona Iracema? Tá? Então chega num ponto que a vida vai passando a ser difícil, porque cadê Shangri-La, cadê meu paraíso perdido? Porque Deus, você foi sacana demais, botar um querubim com uma espada flamejante para não voltar pro meu paraíso é muita sacanagem, Deus? Mas a gente tem essa mania de chorar, porque a gente quer esse paraíso perdido, Nós temos esse anseio de desejo, só que essa conta não fecha. Porque a bolsa mágica não vai te fazer ficar mais bonita, E o que tem de gente feia aí achando que tá bonita, porque ela colocou um vestidinho de 30 mil reais, moço do céu, é uma maravilha, Porque a gente está falando de fantasia, a gente está falando de ilusão. E quanto maior o seu grau de ilusão, maior o grau de ansiedade. Tá? Porque o ego não consegue comportar essa fantasia. E o ego, como mediador da consciência, ele começa a se fragmentar. Porque ele vai ter muita dificuldade de satisfazer as fantasias na sua imaturidade, porque a realidade vai o tempo todo bater na porta, É muito legal você se iludir e comprar uma casa de 3 milhões,
E quem que é o chato que chegou com o boleto para pagar a conta depois, né? E aí, onde é que está o processo da ansiedade? Porque eu sempre falo que a ansiedade, na nossa cultura, é uma conta que não fecha. E no nosso cenário econômico, né, a nossa estrutura de subdesenvolvimento, principalmente no Brasil, e que na verdade isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, o nosso materialismo, que se Deus quiser, pós-pandemia não vai existir mais, ou vai ser bem reduzido, a gente passa a trabalhar para sustentar o Estado. Ou melhor dizendo, a mordomia do Estado, né? Porque esse Estado ele não traz a contrapartida para o cidadão. Hoje a gente tem um serviço péssimo de telefonia, que era para ter uma Anatel funcionando, para mediar isso, para garantir um serviço mínimo para a população, que é pago, é contratual, mas a gente tem uma merda de serviço, né? Internet cai o tempo todo, você não consegue sustentar uma chamada. Agora, em tempos de pandemia, que está todo mundo precisando de internet, você não tem. Mas a conta está todo mês batendo. E bate caro. E atrasa para ver se eles não te cortam. Né? E essa é a nossa realidade, que infelizmente é sempre dessa conta que não fecha. Porque a casa que você comprou, que custava 1,5 milhão, agora você tem que mobiliar e vai gastar mais 1,5 milhão. E depois você tem que fazer uma festa de 1,5 milhão também para poder, né, chamar teus amigos todos para poder se exibir. Né? Ô, eu sou bacana, eu sou legal. Oi. A conta que nunca fecha. Você sempre tem que estar correndo a mais para tentar satisfazer um status quo que ele não fecha. Porque nós estamos num país subdesenvolvido. Temos 63 milhões de pessoas endividadas que não conseguem pagar a conta. Quase 40 milhões de desempregados, isso pré-pandemia. Pós-pandemia a gente não sabe nem o tamanho da sociedade. E ao mesmo tempo, uma cultura de vaidade, que o cara tá sem dinheiro, devendo a calcinha, tá devendo um juízo, mas tá lá desfilando no shopping center com 15 sacolas para mostrar para todo mundo. Olha, eu tenho cartão de crédito, eu posso gastar. E aí é o que eu falo de tudo que eu aprendi nesses 25 anos como psicoterapeuta, que a ansiedade, ela inicia quando você começa a viver uma realidade que não é sua. Tá? Quando você começa a fingir para o mundo uma coisa que você não é. E o seu ego começa a entrar em colapso porque ele quer lidar com uma fantasia, com uma persona, tá? Uma máscara social que ela não cabe no seu rosto. Óculos é bonito, mas ele é pequeno para tua face. E a galera quer forçar na base da marreta o óculos a entrar no rosto, vai quebrar. As perninhas do bichinho vai abrir, e aí? E vai ficar ridículo. Né? E é o que tem acontecido no nosso subdesenvolvimento. Fora as crises da área da educação que geraram milhares de analfabetos funcionais que não conseguem hoje, né? Tem mestrado, tem doutorado, tem titulação, mas não aprendem, passaram pela universidade, passaram pelo ensino, mas não aprenderam. Não conseguem ler e interpretar um texto. E isso é grave, né? Porque a pessoa está vestindo uma carapuça que não é dela, uma máscara social que não é dela. E a personalidade, quando ela entra muito nesse processo de fantasia, de deslocamento da realidade, ela adoece. Porque ela passa a correr a partir de um processo chamado insatisfação. Ela está fazendo um tipo, ela não está feliz com esse tipo, porque isso não tem a ver com o espírito dela. Tá? E eu cansei de atender nesses 25 anos, eu já atendi milhares de pessoas assim. Tá? O cara tem um trabalho que ele odeia, mas por causa de dinheiro ele vai. Tá? Ele tem o cara queria tocar violão, ele passa num concurso na área do direito, né? O cara tinha talento para ser músico e ele se prostitui, e isso para mim que é a genuína prostituição, tá? Ele vende a alma dele pro capeta do dinheiro. Que a priori, se ele conseguisse manter como hobby atividade artística, dando espaço e vazão, né, para aquilo que ele tem dentro do espírito dele, maravilha, né?
E alguns anos atrás eu atendi uma moça, que foi um dos casos mais impressionantes que eu vi disso, que acho que ilustra muito bem, né? Ela chegou. E o que que ela fez com esse talento todo, né? A família, muito vaidosa, falou: "Ah, não, esse negócio de tocar música não dá dinheiro, não, você não tem que ir, não." Ela ganhou bolsa para estudar fora. E se ela seguisse na área da música, tinha virado uma concertista internacional de renome. Ia ganhar lá seus 5, 10, 15 mil dólares por mês, 15 mil euros por mês. Ela jogou isso fora. Por causa de vaidade, a família muito tosca, né? Teve uma influência familiar aí, ela não teve uma personalidade forte até para ir contra a família, né? Ela cedeu à pressão familiar e abandonou a música para seguir na carreira do direito, que direito dava mais status, né? E, entre aspas, daria mais dinheiro, né? Resumindo a situação, ela virou uma advogada medíocre, não conseguiu nem tirar o AB, que odiava direito, mas estava lá tentando a vida. Como milhares de outras pessoas virou concurseira. Mas, aquela coisa, o espírito dela respirando arte, música, 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 e ela literalmente se prostituiu do pior jeito. Ela se traiu. Ela jogou fora os anseios e os próprios dons dela, né? Tanto é que eu falo muito que tem um psicólogo, né, que tem uma trilogia na história da psicologia. Primeiro Freud, segundo Jung, terceiro James Hillman. E o James Hillman, no livro O Código do Ser, a teoria do fruto do carvalho, ele fala muito da psicologia dos dons, né? E quando a gente fala de ansiedade, eu falo que a ansiedade, ela surge diretamente quando você se prostitui. E quando eu estou falando de prostituição, não é aquela pessoa que está, sabe, que ela gosta de sexo e ela vai ganhar vida, sabe, transando. Não. Eu estou falando da pessoa que tem talento e ela joga esse talento fora. Ela não leva a sério o próprio dom dela. Ela rompe com o processo de individuação dela. Inclusive tem um sociólogo, Michel Maffezoli, que no Tempo das Tribos fala muito disso, né? Uma outra obra que acho que serve muito também como referência dessa live. Michel Maffezoli e O Tempo das Tribos, tá? E o Michel Maffezoli fala que, inclusive, a crise da nossa atualidade tem a ver com o rompimento do processo de individuação, que foi citado por Jung, que é essa busca desse dom que nós temos, tá? É uma confluência do teu ego com o teu espírito. Todos nós nascemos com um dom, com uma força vital. Mas a maior parte das pessoas acaba não levando isso a sério. Tá? Tem muita gente que pega o próprio dom e joga fora. Tá? Tem muita gente que pega as habilidades que ele tem, né, e enfia na pá. Procrastinando, tá fazendo o corpo mole. O cara tem talento para a área da informática, mas não estuda, não se desenvolve, deixa para amanhã. E aí a gente fala da sombra, que é um outro ponto da personalidade humana, que o ego identificado com a sombra vira um processo muito doloroso na natureza do ser humano, chamado auto-boicote. E eu falo com tranquilidade que pelo menos 50% a 60% da nossa população ama o auto-boicote. Um exemplo disso está na nossa política. Você sabe que o cara é ladrão, que vai ferrar com a tua vida e você vota nele, olha a coisa mais gostosa. Tá? E nós fazemos isso insistentemente. Você sabe que o cara não presta, você vai relacionar com ele para quê? Quantas mulheres bonitas você não vê casando com um traste? Você fala, meu, você vai juntar com esse cara que não trabalha, que não estuda, não faz porra nenhuma? Tá? Cadê o amor próprio na nossa sociedade? E aí é outro ponto que acaba gerando muita ansiedade, porque a pessoa traz para a vida dela um inferno. Porque ela não consegue mais ser produtiva, porque ela tem que virar babá,
pajem ou ama de leite do companheiro, né? Tem que passar o dia inteiro arrumando o problema dos outros e não pode crescer. Inclusive, no meio da psicologia, isso é muito comum, gente. Eu cansei de ver colegas, né? Às vezes fala, pô, que a mulher é bonita, né? Aí, marido, faz o quê? Aí ele é um eterno desempregado. Ah, faz o que da vida? Ele tem um pacto com o sofá. Olha que coisa mais bonita, um pacto com o sofá. Né? Faz o que? Ele assiste série o dia inteiro. Oi. Né? Que auto-boicote é esse? Por que você tem que se auto-boicotar? Eu estou falando do auto-boicote do cara que está lá no sofá o dia inteiro e estou falando do auto-boicote da pessoa que se sujeita a viver isso, né? Para que isso? Cadê o amor próprio? Cadê você gostar de você? Tá? E isso, lamentavelmente, na nossa sociedade foi perdido. Até que eu falo que a gente tem uma sociedade extremamente estética, que a galera tá lá na academia malhando glúteos, né? Sabe? Bíceps, tríceps, né? Aquela coisa toda, todo mundo geração saúde, uhul, né? Todo mundo muito gato, perfumado, roupa da hora. Mas por dentro tá um lixo, né? E aí é onde, inclusive, a gente questiona o que é a vaidade do ser humano, né? Porque você pode estar todo bonitinho, todo sarado, todo bem vestido, mas por dentro tá um lixo. Esquisito, né? E por que você se contenta com isso? E a nossa querida ansiedade, ela é derivativa, principalmente, eu tenho tal tranquilidade de falar isso, que não é só uma questão de discussão teórica. Aqui eu estou falando, galera, de experiência prática de 25 anos de consultório, atendendo às vezes das 7 da manhã até as 8, 9, 10 horas da noite. Atualmente eu tenho 73 estagiários que eu dou supervisão. Então eu estou lidando, né, nosso centro, o Instituto Olhos da Alma, é um centro de referência na área de saúde mental. Só do grupo de apoio em saúde mental, a gente já atendeu mais de 30 mil pessoas. Eu não estou falando de dados, de uma questão que é acho, que é teoria, eu estou falando de realidade. Eu estou falando de escutar a voz das pessoas. Eu não estou falando de um livro escrito em 1000 e apagar o resto, né? Eu estou falando de vida. A ansiedade é quando você desconectou do sentido da sua vida. Tá? Você investiu em aparência e não em essência. Você investiu, né, num batonzinho gostoso, novo, bonitinho, mas esqueceu de gerar conteúdo aqui dentro, né? E tem muita gente fazendo isso, né? Eu não esqueço uma moça que trancou a faculdade, falou, não posso estudar, que eu estou sem dinheiro para pagar a faculdade. Ela estava fazendo administração. E a mesma fala, a criatura fala a seguinte coisa perto, né? Ah, mas eu gastei 20 mil reais agora para colocar uma prótese nova de silicone. Oi? Como é que é? Volta a fita. Tem dinheiro para pagar a faculdade, mas coloca 20 mil de silicone. Legal. Nada contra. Você quer turbinar, você quer ficar mais bonita, quer ficar... Mas quem tá primeiro investindo na cabeça, né? E nós estamos no Brasil, né? Muito complicado, porque o Brasil nosso é o segundo pior. A gente está ganhando recordes e mais recordes de analfabetismo funcional, uma das piores educações do mundo. A gente está ganhando Serra Leoa, né? O resto, todos os outros países são melhores do que a gente. Né? O Brasil saiu agora essa semana um dado estatístico que me assustou. É o segundo país que pessoas mais alienadas da realidade do planeta Terra. A gente só estamos juntos com a África do Sul. E isso tudo para mim se traduz numa seguinte palavrinha mágica: auto-boicote. Por isso que nós somos um país subdesenvolvido. Tá? E aí, que identificação com a sombra é essa? Por que a gente tem que ir para esse lado tão complicado na nossa sociedade, na nossa civilização? Por que nós estamos fazendo isso conosco e com os nossos filhos? Sendo que a gente tem um potencial fantástico que é totalmente jogado fora. Isso começa na política, desce para a religião, passa pela educação, pela área da saúde. Tá? E na atual conjuntura dessa pandemia que nós estamos vivendo, o processo de ansiedade ele passa a ser complicadíssimo, galera.
A gente tem que tomar cuidado para não cair na ansiedade, porque se você cair na ansiedade, você simplesmente vira grupo de risco. Eu estou com um caso triste, que é tragicômico, que você fala, isso não aconteceu, né, do tio de uma conhecida nossa, né, uma amiga da nossa família, o tio dela morreu de infarto agora esses dias. Por quê? Né? Fazendeiro bem sucedido aqui do interior, cara muito bruto, muito radical, muito nervoso, aquele cara totalmente ansioso. Tá? Dinheiro, 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 dinheiro. Sabe aquela coisa louca? Trabalho, trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Parar pra quê? Aqueles caras que comia de pé porque não tinha tempo de sentar na mesa para comer. Tá? Porque tinha negócio para fechar. Lançaram essa ideia da cloroquina, que eu acho um bom medicamento, mas que tem complicações colaterais. O que o velho foi lá? Pegou a caminhonete dele, passou na farmácia do amigo dele, abasteceu a caminhonete de cloroquina e foi para casa dele. A filha dele ainda avisou, pai, esse é um remédio forte, não toma assim, pai. É importante ter acompanhamento. Você já falou com o seu médico, pai? O médico não sabe porcaria nenhuma, não. Os médicos não sabem nada. Tá? Infartou. E aí? Automedicação, gente, é um risco. Tá? Tenho nada contra a cloroquina. Eu acho que ela tem que ser tomada em na atualidade, se você for uma pessoa ansiosa, você vai fazer alguma coisa semelhante. Aliás, o que eu estou vendo de pessoas no meio da pandemia fazendo besteira, fazendo bobagem. Não é? Primeiro que a pessoa que está muito ansiosa, ela não consegue ler um texto proposto pelo Ministério da Saúde, pelas organizações sanitárias, e compreender o texto que está escrito. Por exemplo, o uso de máscara é perfeito, porque caso você esteja doente, para você não contagiar outras pessoas. E eu canso de ver, inclusive, colega meu chegando aqui de máscara. Eu falo, por que você está de máscara, né? Ah, porque eu não quero me contaminar. Aí, sabe, tem hora que eu perco a paciência. Eu falo, meu Deus, eu pego o texto e mostro para a pessoa. Né? Não é legal, gente. É importante lavar as mãos, usar álcool gel, manter um certo distanciamento das pessoas, ter prevenção, ter prudência. Mas tem muita gente ansiosa que ela não dá tempo, né? As primeiras semanas da pandemia, inclusive colegas da área de saúde, eu tive que dar bronca, falar, cara, acalma. Inclusive vi colegas psicólogos destruindo a clientela, porque pegou, acho que todas as fake news que apareciam sobre a Covid e saía distribuindo para todo mundo, né? Resultado, mostrou para a sociedade que ele era um profissional desequilibrado e a clientela foi toda embora. Tá? Eu vi uns 5, 6 casos desse jeito. Né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente com relação à questão da área de saúde, gente. Né? A ansiedade, ela arrebenta com a tua vida. Né? A pessoa muito ansiosa, o cortisol dela vai lá para cima. Ela cai numa carga de estresse violenta e a ansiedade faz com que a pessoa, né, que está no processo ansioso, o sistema imunológico dela cai lá embaixo. E aí ela vira de novo um segundo grupo de risco, né? O primeiro porque faz besteira, sai correndo no meio do tiroteio. O segundo porque ela tensa, né? A imunidade dela cai lá embaixo. E aí? Faz o que com isso?
né? Espera morrer, né? E hoje, você com o sistema imunológico baixo, você passa a ser um grupo de risco da Covid, né? Então, é muito grave isso, né? Quanto tempo falta, por gentileza? Eu quero estar passando aqui para vocês umas dicas até, né? Primeira questão que a gente fala muito do tratamento da ansiedade, né? Primeira questão que eu falo muito do tratamento da ansiedade, né? Psicoterapia. É importantíssimo você se conhecer, você estar bem com a tua identidade, você descobrir os caminhos que você precisa para o teu espírito, né? Fazer as pazes com os teus dons, né? Ter autoconhecimento para você poder chegar até equilíbrio. E na atualidade o equilíbrio é fundamental. No campo dos negócios, no campo profissional, no campo amoroso, no campo sexual, no campo afetivo. Eu vi de gente estressada que não consegue lidar com ninguém, sabe? Não consegue estabelecer vínculo afetivo, né? Não consegue se relacionar com ninguém. Tá, isso é um problema de estresse, é um problema, né, de ansiedade. Tá? Então, primeira condição para tratar, fazer uma terapia. Segunda questão que eu sempre falo, atividade física. Né? Em tempos de pandemia, é importantíssimo a gente manter atividade física. Isolamento social não quer dizer que você não possa ir num parque fazer uma caminhada, é só manter a distância. Eu vi o ministro da Saúde falando sobre isso. Né? Eu estou aqui no setor já outro, está fazendo caminhada direto. Acha um lugar isolado na cidade, faz tua caminhada, pega uma bike, vai pedalar, tá? Pega um mato desse que a gente tem aqui em volta da cidade, vai pular corda. A atividade física é vital para você não enlouquecer em tempos de pandemia. Tá? Então, acho um jeito de fazer. Personal dando aula pelas redes sociais é o que mais tem. Então, é só ter boa vontade e manter a atividade física. Eu, particularmente, acho exagerado, né, o governo querer pegar esses aparelhos de academia e travar. Galera, leva o álcool, leva cloro. Né? Tá faltando álcool? Tem cloro. O cloro que é bom para esterilizar. Leva o cloro, passa nos equipamentos e usa. E se a gente tiver bom senso, né, o cara tá usando, tá usando os aparelhos, eu vou esperar ele terminar, na hora que ele sair eu vou lá, pego um paninho com cloro, passo lá, e na sequência você usa, tá tudo tranquilo. O legal é não ter aglomeração. Mas a atividade física, nesse tempo de pandemia, é fundamental, senão, tá? Primeiro, você vai engordar, segundo, a ansiedade vai lá para cima e com isso você vira grupo de risco, tá? Terceira coisa, em alguns casos até medicação é necessária. Aí começando dos fitoterápicos, né? E se for o caso, até com medicamentos controlados. Mas o que não dá para deixar é a pessoa literalmente desandar, arrebentar com a vida dela, arrebentar com o negócio, falir empresa, porque ela não está bem. E lamentavelmente eu falo que a ansiedade ela é um grande prejuízo financeiro para quem está vivendo. Tá? Na prática da psicologia analítica, a gente discute isso tudo. Né? Porque o ser humano está integrado, inclusive com a questão econômica. Se você está bem com você mesmo, se você está trabalhando com o seu dom, cara, o dinheiro ele é muito bem-vindo como consequência de um trabalho bem feito. Porque, além do dinheiro, você está satisfeito aqui, ó. Você está realizado. Aí o dinheiro é consequência dessa realização. E é isso muito que eu vejo que é o efeito colateral do que a gente vai herdar pós-pandemia. Né? Era inevitável a gente chegar nessa pandemia. A ciência já tinha mostrado isso, a ecologia já tinha mostrado isso, o sistema econômico já estava em colapso, né? E demorou para chegar, né? Só que chegou. E agora a gente está num período social que a gente tem que rever tudo, rever nossos valores, rever o que são os nossos relacionamentos, rever a condição do nosso trabalho. O que de verdade é importante para você? Tá? E eu falo que muito, a gente tem que aproveitar esse período de isolamento para fazer uma profunda reflexão sobre a nossa qualidade de vida. Tá? Como é que eu posso
absurdo nós termos 4 bancos que movimentavam um PIB equivalente a 80 países. O lucro de 4 bancos brasileiros é maior que o PIB de 80 países. Isso é ridículo. Tá? Cadê a distribuição de renda? Por que a gente tem que ser escravo desse mundo? Então chega num ponto que é inevitável que essa ansiedade, se a gente for olhar, ele é um grande presente na nossa vida para você mudar. Tá? Galera, quero agradecer a todo mundo. Foi um prazer fazer essa live. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Quem perdeu essa aqui pode assistir depois. Foi um grande prazer estar aqui de novo com vocês. E quinta-feira, 20h30, a gente tem outra. Tá? Espero que vocês participem. Grande beijo para todo mundo, boa noite.